Olá, o Farol Político está começando e durante essas semanas que antecedem as eleições, estamos fazendo uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Patos, para conhecer melhor as propostas de cada um. Aqui nos estúdios, eu converso com o candidato do PT, Nilton Dantas. Esse é o programa Farol Político, os bastidores da política regional, e mantendo aqui as nossas conversas com os vice-candidatos a prefeito da majoritária. Hoje nós recebemos o candidato a vice, Nilton Dantas, que é candidato do PT majoritária, encabeçada por Lenildo Moraes. Então, desde já agradecemos pelo convite, obrigado por estar aqui. É uma satisfação imensa receber cada candidato a vice, que essa foi uma proposta da TV Sol, uma inovação, para dar vez e voz a cada vice, que muitas vezes ficavam em outras campanhas sem um espaço para divulgar o nome, sem um espaço para divulgar as propostas. Então, muito obrigado por estar aqui e esse é o nosso programa Farol Político. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de pisar nesses belos estúdios da TV Sol, que eu não conhecia, e antecipadamente eu os parabenizo por abrir esse espaço de reflexão sobre os modelos administrativos que vão passar pelo crivo do eleitorado em outubro. Muito bem. Então, atenção, você telespectador, a partir de agora nós vamos começar aqui uma conversa franca. A você aí que tem alguma dúvida ou que não conhecia, vai conhecer agora o candidato, vice-candidato, né, na chapa do PT, Nilton Dantas. Quem é Nilton Dantas? Olha, eu tenho uma formação em Sociologia, com especialização também em Sociologia, na área de concentração de Política, Cultura e Trabalho. Eu sou filiado ao PT desde fevereiro de 1982, um ano antes, portanto, do PT disputar a primeira eleição. Em 82 o PT ainda tinha o número 3, para você ter uma ideia como faz muito tempo, certo? De lá para cá eu desenvolvi toda uma carreira política no interior do PT, sem nunca ter me candidatado, certo? Já fui membro do Diretório Municipal aqui de Patos, fui membro do Diretório Regional do Partido, atualmente sou membro novamente do Diretório Regional do Partido. Tenho experiência em assessoria parlamentar aqui na Câmara Municipal de Patos, onde fui assessor do vereador Bonifácio Rocha, meu oponente nessa eleição. Fui também assessor do vereador Júlio Rafael, ex-superintendente do SEBRAE, na Câmara Municipal de João Pessoa, e fui também assessor em Brasília do mandato do deputado Luiz Couto durante 5 anos, durante o primeiro ano do governo Lula, primeiro mandato do governo Lula, primeiros 4 anos, e 1 ano do segundo mandato do governo Lula, onde fazia o papel de acompanhar convênios e execução de políticas públicas ao nível de poder local. Ao mesmo tempo, eu já tenho também uma carreira de professor do ensino médio. Eu fui professor aqui do Geodinâmico de OSPB, uma disciplina que não mais existe. Depois estive em Aracaju, 2 anos e meio, como professor de Sociologia, lá no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe. Ao mesmo tempo, desenvolvi uma especialidade em estudar organizações do terceiro setor, as chamadas organizações da sociedade civil de interesse público. Portanto, toda a minha trajetória é ligada a esses estudos sociológicos das organizações do terceiro setor e também uma carreira partidária histórica no PT. Eu nunca tinha me candidatado a nenhum cargo eletivo. Agora houve uma intimação, não foi um convite, foi uma intimação que eu aceitei com prazer de ser o vice na chapa do companheiro Lenildo Moraes. E, na minha opinião, eu tenho um razoável contributo a dar discutindo modelos de políticas públicas que possam ser implementados aqui, que fujam aos modelos que, no meu entender, são
atrasados, arcaicos e que nunca colocaram Patos na modernidade, no rumo de construir um modelo de desenvolvimento sustentável ambientalmente, socialmente justo e economicamente desenvolvido. Surgindo essa intimação do PT, de quem realmente partiu à vontade, foi do vice-candidato, não, eu vou querer ser, eu quero a vaga, eu tenho muito a contribuir, ou veio o contrário, foi o candidato da majoritária, o candidato a prefeito Lenildo, que disse, não, Nilton tem que vir para fazer parte da nossa chapa. Como é que foi? O PT ele tem um modelo de funcionamento, tecnicamente falando, muito similar aos partidos políticos europeus, ou seja, ele funciona coletivamente. Nós tínhamos um cenário aqui com algumas alianças, com alguns partidos que não se concretizaram. Nesse meio tempo, o diretório se reuniu e uma das opções que foi colocada à mesa foi o meu nome. Então, foi um convite do partido, do diretório, feito a um filiado histórico, mas um filiado que ousou aceitar essa empreitada, até porque eu tenho uma profunda ligação com a cidade de Patos. Eu nunca transferi meu título daqui, tá certo? Eu morei em Campina Grande, João Pessoa, Brasília e Aracaju. E jamais eu transferi meu domicílio eleitoral. Ele sempre foi aqui e as minhas atividades políticas, a minha vida partidária é intrinsecamente ligada à cidade de Patos. Daí o desafio, um desafio prazeroso de você discutir em alto nível políticas públicas. Eu creio que todos os candidatos, e esse é o interesse do prefeito Lenildo e da minha condição de vice, de se discutir em alto nível políticas públicas em nível de poder local, que você possa detectar problemas, apontar soluções e resgatar a cidade, principalmente para os setores sociais mais carentes. Na introdução do nosso programa de governo, ao qual eu tenho o prazer de coordenar uma equipe, nós colocamos lá um preâmbulo do Papa Leão XIII, que diz que o governo é para os governados e não vice-versa. Essa frase está na encíclica Rerum Novarum, que fala sobre a condição dos operários. É uma encíclica papal histórica, porque resgata a dignidade dos operários, dos trabalhadores. Então, o que me motiva é discutir a cidade sob o olhar dos mais carentes. Obviamente que um prefeito tem que governar para todos, mas a área prioritária, a área que precisa do poder público local, são os carentes, são aqueles setores que estão na periferia da cidade, que precisam de saneamento básico, que precisam de transporte, que precisam que o posto de saúde tenha médico todos os dias, que precisam que as escolas funcionem. Então, o governo tem que ser prioritariamente para os setores carentes da sociedade. Do tempo de evolução na academia, eu digo universidade, já participava de diretório acadêmico, sempre teve essa veia de buscar discutir políticas desde cedo, já que foi filiado há bastante tempo, né? Lógico, são 33 anos de filiado a um partido, ao Partido dos Trabalhadores. Isso sempre esteve na veia do candidato? Sim, até a própria escolha do meu curso, que é Ciências Sociais, teve uma influência disso aí. Eu sou filiado desde 1982, mas muito antes, aos 16 anos de idade, eu já fui membro de um comitê de estudantes secundaristas que deu apoio a uma longa greve do então Campus SETES de Patos. Tá? Eu era representante dos estudantes secundaristas nesse comitê. Então aí eu já tinha um envolvimento profundo
com a política, tanto é que passei 6 meses acompanhando essa greve do campus 7 de Patos, que então pertencia ao UFPB. A partir dessa greve, a gente teve outro envolvimento com um grupo de teatro aqui local, que foi pioneiro, o grupo de teatro Cordel, que discutia o teatro a partir de um viés do oprimido, mais ou menos na linha do Augusto Boal, que é um teatro que fazia uma leitura política da realidade da sociedade. A partir daí, eu me filiei ao PT e em 1983 eu passei no vestibular para Ciências Sociais. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UFPB de Campina Grande. Na época era a UFPB. Na UFPB eu fui coordenador do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, que é o organismo que representa politicamente os estudantes. Fui também membro do DCE, Diretório Central dos Estudantes, numa função que para mim era melhor que tinha, que era o CONCEP, Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, que o CONCEP ainda existe até hoje na UFCG e na UFPB. Ele é uma espécie de parlamento da UFPB e da UFCG, onde tem representantes tripartites dos professores, dos funcionários e dos estudantes. Então, como membro do CONCEP, eu passei 2 anos discutindo políticas públicas, representando os estudantes nesse conselho. E na vida sindical, enquanto eu estive no ensino médio, eu passei 2 anos e meio no Geodinâmico, que depois foi absorvido pelo GEO. Eu também tinha uma atividade no Sindicato dos Professores da rede particular. Portanto, por conta da minha formação em Ciências Sociais e em Sociologia, a minha vida toda eu estive em contato com com a política, com os estudos acadêmicos, com a realidade que nos cerca, e é uma área que eu me sinto profundamente bem discutir e tenho imensamente prazer, principalmente quando a gente discute projetos políticos. Não me interessa vir aqui ocupar um espaço precioso desse e discutir questões pessoais. Me interessa o confronto de projetos e de ideias. Isso eu quero discutir e tenho enorme prazer em estar aqui fazendo isso. Por que a escolha, desde já tão novo, para o Partido dos Trabalhadores? Por que escolheu assim tão novo já o Partido dos Trabalhadores para se filiar, para abraçar a causa? Eu tenho uma formação humanista, cristã e de esquerda. Eu creio que desde que eu passei pelo ventre da minha mãe, que eu me sinto humanista, cristão, de esquerda. E tenho várias referências políticas, não dá para citar todas aqui, mas de Lula a Fernando Haddad. Vamos pegar um mais recente. Eu tenho uma profunda admiração por Haddad, numa frase que para mim define muito bem quem resolve adentrar na política. Ele diz que política e dinheiro não devem andar junto. Eu acho que quem quer ganhar dinheiro tem que ir para a iniciativa privada, tem que ser empresário. A política exige um despreendimento de você servir com projetos políticos prioritariamente a quem precisa. Obviamente que isso é o ideal. Há gente que no meio do caminho se desvia, até porque se o diabo existe, o dinheiro é primo próximo dele. E Haddad, que ele está falando, é o prefeito de São Paulo. De São Paulo. O maior colégio eleitoral do país. 10 milhões de habitantes. Se o eleitorado tiver juízo, há de o reeleger. É uma admiração, então, pelo plano de governo e pela pessoa do prefeito Haddad? As duas coisas. No meu tempo que eu tive em Brasília, eu fui várias audiências com vários ministros acompanhando o deputado Luiz Couto. Com Haddad eu tive um contato rápido por telefone na época que ele era secretário executivo do Ministério da Educação, que então era ocupado por Tasso Genro. O secretário executivo é a segunda pessoa no Ministério. E Luiz tinha uma emenda de bancada
destinada ao hospital universitário. Como o Luiz é professor universitário, metade das emendas deles vai para as universidades e metade para hospitais filantrópicos. E eu fiquei de castigo, no bom sentido, lá em Brasília. Só pude vir de férias em dezembro, quando acompanhasse a liberação dessa emenda. E eu fiquei de pendurado no telefone, ligando lá para o Ministério, e uma hora lá o funcionário atendeu e disse: o secretário executivo está aqui. Quer falar com ele? Eu disse: quero. Era Haddad. E eu conversei 5 minutos com ele, uma figura simpaticíssima, que não me conhecia, e me tratou super bem e disse: é uma emenda da universidade, eu tenho todo o interesse, pode ficar tranquilo. E eu fiquei rastreando no sistema eletrônico lá da Câmara, com 48 horas tinha sido liberado a emenda. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ele por telefone. Desde aquela época que eu aprendi a ter uma admiração por ele. É um sujeito absolutamente ético. Para você ter uma ideia, ele é prefeito da cidade de São Paulo. Essa semana eu estava olhando o patrimônio dele, R$400 mil. Ou seja, o sujeito tem um apartamento e uma herançazinha lá da mulher. Ou seja, é um sujeito de uma vida limpa, envolvida completamente no resgate da periferia de São Paulo. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, só não é maior do que a que eu tenho por Lula. Chegamos aqui ao final desse primeiro bloco, mas já logo mais estaremos para o segundo bloco, continuando essa entrevista aqui com o vice-candidato pelo PT em Patos. Roda a vinheta. Estamos de volta, esse é o programa Farol Político, os bastidores da política regional, e hoje eu estou conversando aqui, uma conversa bastante franca, com o vice-candidato pelo PT, a majoritária aqui em Patos. A grande questão é, hoje nós recebemos uma grande informação, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelo jornal, seja pelo rádio. Atualmente despejam realmente notícias e mais notícias. O PT, que é o seu partido, veio aí no cenário nacional, tínhamos a presidente Dilma, que veio a cair através do processo de impeachment. Como ficou toda essa questão? Como o PT se comportou com toda essa questão no cenário nacional? O PT que eu digo, o PT local. Não, o PT é um partido nacional. Nós não somos, por exemplo, uma federação de caciques estaduais, como é o PMDB e também o PSDB. Então, a nossa posição é a mesma posição em Patos, na Paraíba e no Brasil. Nós passamos por um golpe. O advogado da presidenta Dilma, José Eduardo Cardoso, brilhante no que escreve e brilhante na oralidade, demonstrou cabalmente, está lá nos arquivos da TV Senado, quem quiser comprovar o que estou dizendo, que a presidenta não cometeu crime algum. Até porque, se o que imputavam a ela fosse crime, 16 dos governadores teriam que ser apeados do poder também. Quem conhece Brasília, como eu conheço, por ter passado esses 5 anos lá, o Senado é uma casa política. O processo contra Dilma é um processo intrinsecamente político. Não tem nada do ponto de vista jurídico que tenha a menor sustentação. Ela não cometeu crime. O que está por trás é que nós temos um quadro partidário muito pulverizado. Nós temos quase 40 partidos legalizados. Tem até situações cômicas aí. Tem um sujeito que está pedindo a legalização do Partido Nacional Corintiano, acredite se quiser. Aí, um quadro político partidário pulverizado, com dezenas de partidos, fragiliza o governo no sentido de você ter uma maioria na Câmara. Se nós fizermos as contas, 140 deputados votaram contra o impeachment da presidente Dilma, que foi o mesmo número de deputados que o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, teve quando enfrentou Eduardo Cunha.
Mas agora, recentemente, aprovaram uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, retirando direito dos trabalhadores, e a votação dos que se opuseram a essa medida teve novamente 140 votos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que PT, PCdoB e mais algumas franjas da esquerda, incluindo aí o PSOL e a Rede, nós só temos na Câmara, dos 513, nós só temos 140, que são deputados que, na minha opinião, e também uma constatação, porque eu passei 5 anos lá em Brasília, com esses 140 você pode conversar política com P maiúsculo, sem você ter que estar puxando, cedendo à chantagem, certo? Porque tem um bloco enorme lá da Câmara Federal que só funciona na base da chantagem com relação ao governo federal, qualquer que seja o governo. Não foi só durante o governo Dilma, não. Nos governos de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, eles se apresentam como chantageadores. Daí que não me assusta que o Senado, como uma casa política, a tenha cassado, porque do ponto de vista jurídico não há nenhuma vírgula que ela tenha cometido que se possa, tecnicamente dizendo, se configurar como crime. Então, o nosso posicionamento enquanto diretório municipal é o mesmo, repetindo, do diretório estadual e do diretório nacional. Foi um golpe ratificado por uma casa política que é tanto o Senado quanto a Câmara. Certo. Diante de todos esses fatos que aconteceram, bem noticiados, tanto em jornais locais, jornais estaduais e nacionais, a população se ateve muito a buscar informações. Essas informações que a população tem, muitas vezes são de veículos que não merecem credibilidade, porém, existem alguns veículos que têm um notório conhecimento, que a população realmente acredita nesse veículo e absorve aquelas informações. Toda essa informação que saiu na mídia sobre o PT, sobre Lula, sobre Fernando Haddad, sobre a presidenta Dilma, isso chega a arranhar a candidatura aqui no nosso município do candidato Lenildo e do candidato a vice Nilton Dantas? Vamos por partes. No caso da mídia brasileira, ainda hoje nós temos uma concentração midiática em torno de meia dúzia de famílias. Isso é reconhecido, inclusive, por organismos internacionais. Se você ler a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, Isto É, o Globo ou o Correio Brasiliense, você lendo você leu todos. Então, a mídia inteira, o tempo inteiro, ela esteve contra Lula e contra Dilma. A vantagem de hoje é que nós temos um arsenal de possibilidades para se fazer um contraponto a essa mídia, que eu qualifico também de mídia golpista. Nós temos a internet, nós temos esse espaço aqui agora que eu estou conversando com você, então nós temos N possibilidades de nos abastecermos para fazer esse contraponto. A pergunta se isso tem alguma incidência local, eu diria que tem, porque nós não somos uma ilha, mas não tem a ponto de ser a causa principal. Nós vamos discutir um modelo de administração sustentável para a cidade e vamos debatê-los com 2 oponentes que já estiveram, do ponto de vista familiar, ocupando a prefeitura de Patos. O Nabor Vanderlei já foi prefeito, está tentando voltar, e o Dinaldo Vanderlei também esteve representado por intermédio de seu pai, Dinaldo Vanderlei, que também foi prefeito. O que nós vamos contrapor é nos apresentarmos ao eleitorado e perguntar se Nabor Vanderlei e Dinaldo Vanderlei, que estiveram na prefeitura, Nabor diretamente e
Dinaldo Vanderlei por intermédio do pai, por que essas propostas que eles estão apresentando agora não foram implementadas quando eles estiveram na prefeitura? Nós vamos ter uma conversa sincera com o eleitorado e dizer que nós somos o novo que nasce do povo, o novo que vai construir um modelo sustentável que resgate, por exemplo, a participação popular na elaboração do orçamento. Eu estou coordenando uma equipe que está moldando o programa de governo e uma das partes centrais, e isso foi acertado numa conversa que eu tive com o prefeito Lenildo, é o orçamento participativo, que é uma criação do PT, a partir da gestão do companheiro Olívio Dutra em Porto Alegre, que é uma prática hoje recomendada mundialmente. Para você ter uma ideia, o Banco Mundial recomenda, ao fornecer financiamento para obras públicas de desenvolvimento, que as prefeituras adotem o orçamento participativo, que funciona da seguinte forma: a prefeitura distribui a cidade em distritos orçamentários. Pode ser norte, sul, leste, oeste, ou pode ser agrupando um ou mais bairros. E esses distritos orçamentários elegem delegados. E estes delegados vão acompanhar com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Finanças e com as demais secretarias a moldagem do orçamento, que normalmente é votado entre novembro e dezembro. Então você traz o povo para a elaboração orçamentária, para discutir principalmente as prioridades, porque não existe dinheiro público de prefeito, de secretário, não. Existe dinheiro público que, como diz, é público, é do povo, administrado pelo prefeito. Então, nada mais justo do que convocar o povo para discutir as prioridades. Isso, inclusive, está na Constituição. Tem um artigo lá na Constituição que diz: o poder será exercido por representantes e diretamente na forma da lei. Representante é na forma usual que nós temos, quando você vota em alguém que o vai representar. E diretamente é essa forma do orçamento participativo, que você convoca a população para discutir para onde está indo seu dinheiro. E nós queremos ir mais longe. Nós botamos no nosso programa de governo, que foi protocolado por ocasião do registro da nossa candidatura, que nós vamos usar as urnas eletrônicas para consultar a população, para ela definir essas prioridades antes do orçamento ir para a Câmara. Muita gente não sabe, mas essas urnas eletrônicas, o TSE, os TRS, emprestam para outras finalidades. O PT mesmo já usou em nossas prévias lá em São Paulo, os grandes sindicatos lá em São Paulo, metalúrgico de São Bernardo, bancário de São Paulo, usam nas suas eleições sindicais. Então nós podemos usar essas urnas uma vez por ano, na moldagem do orçamento do município, nos bairros, e para que a população decida quais as prioridades. Eu estive acompanhando várias modalidades de participação direta da população em vários países. E tem uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, nós devemos copiar as coisas boas. Embora eu seja um homem de esquerda, e normalmente todo homem de esquerda tem uma certa ojeriza aos Estados Unidos, mas eles têm algumas lições que nós podemos aproveitar. Então, eu não sei se você sabe, mas em vários estados dos Estados Unidos, os promotores são eleitos diretamente, no voto direto. O xerife deles, que é o delegado, em vários municípios, é eleito diretamente. Não seria através de concurso, então? Não. Esse é um exemplo que existe lá. Em toda eleição lá nos Estados Unidos, presidencial, por exemplo, essa agora, entre o Donald Trump e a Hillary, toda eleição eles têm 14, 15 votos na mesma ocasião. Você vota se a água vai ser privada ou pública, você vota elegendo o promotor no meio ambiente, você vota no xerife, você vota se a energia vai ser pública ou vai ser privada. Então, esse tipo de democracia direta
que não tem nada a ver com chavismo, como acusa certos setores da direita, a gente tem que adotar aqui. Nós temos que usar essas urnas para colocar a população para dizer o que ela quer, para onde vai o dinheiro. E isso é possível porque as nossas urnas, elas são uma das mais avançadas do mundo. Ela é mais avançada do que as urnas dos Estados Unidos, porque lá tem uma ultra descentralização política. Então, cada estado tem uma urna diferente. Aqui não, aqui de norte a sul, de leste a oeste, nós temos a mesma urna. Ainda usam um papel, né? Ainda usam um papel nos Estados Unidos. Então, nós estamos desperdiçando uma tecnologia que nós podemos usar para que a população decida. Dá trabalho, dá, mas a democracia compensa. Muitos gestores não adotam o orçamento participativo porque fazem uma leitura, ao meu ver, equivocada, de que a população, ao elegê-los, deu um cheque em branco. Alto lá. Não é assim, certo? Você se elege, mas você deve satisfação ao eleitorado, você deve satisfação na elaboração das prioridades, e aí é que está a diferença nos modelos de gestão do PT. Tá? Ninguém me encosta na parede contra o PT por conta dos nossos modelos de gestões. Nós temos um legado, nós temos experiências exitosas, como essa do orçamento participativo, em vários municípios. E nós queremos avançar nesse caso das urnas eletrônicas e num caso que eu acho que tem a ver com a transparência no uso dos recursos públicos. Nós queremos, por exemplo, estar no programa de governo, desenvolver um aplicativo que o eleitorado acompanhe no seu celular cada centavo que está sendo gasto pelo município. E com a tecnologia que tem hoje, isso é perfeitamente possível. Só para citar um exemplo, não na área financeira, mas os ônibus de São Paulo, na gestão de Haddad, tem um aplicativo que usa o GPS para o usuário localizar onde é que está o ônibus. Então o usuário baixa um aplicativo e fica num ponto de ônibus e ele sabe onde está o ônibus, qual a distância que o ônibus está, que ele está esperando. Tá? Então tudo isso são ferramentas que nós podemos utilizar, ferramentas tecnológicas usadas com referência também na legislação. Nós temos uma das mais avançadas leis de transparência do mundo. Hoje, você faz um ofício, o indivíduo faz um ofício, protocola na prefeitura, no órgão do Estado, do governo federal, tem um prazo para aquele órgão fornecer as informações sobre o uso do dinheiro público. E nós queremos ir mais longe. Nós fizemos uma proposta que está no nosso programa de governo, que eu desenvolvi a partir da minha experiência lá em Brasília e que Lenildo incorporou ao programa de governo. Sem querer te cortar, mas já te cortando, eu vou encerrar aqui esse segundo bloco, porque o próximo bloco nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o plano de governo do PT que será apresentado no próximo bloco. Então, esse é o programa Farol Político, fique ligado com a gente. Estamos de volta, esse é o programa Farol Político, os bastidores da política regional, e eu estou recebendo aqui Nilton Dantas, que é o candidato a vice, e agora chegou o grande momento, porque é o terceiro e último bloco, que nós queremos saber qual será o papel do vice-candidato, caso dia 3 sejam confirmados nas urnas, né? Dia 2, aliás, amanhecendo para o dia 3, sejam confirmados aí nas urnas o favoritismo do PT pelo povo patoense. Olha, a história do PT é inovadora em vários aspectos, inclusive no perfil e no papel que ele dá aos vice. Os partidos de corte conservador, tipo PMDB, PSDB, normalmente eles asfixiam o vice, eles o cercam ali e o vice fica sem ter muito um papel ativo na gestão local. Não é esse o perfil de vice do PT, nunca foi. Portanto, na minha discussão com Lenildo, ficou muito claro que eu quero ter um papel ativo. As experiências
várias do PT colocam os vice ou como secretário, ou coordenando o orçamento participativo, enfim, exercendo uma função cotidianamente no executivo municipal. Eu não tenho talento e nem inclinação para ser um vice decorativo. Obviamente que isso depende do perfil do prefeito. Como eu conheço o perfil de Lenildo e conheço também a experiência do PT, nós vamos ter uma vice profundamente intensa na execução das políticas públicas de caráter local, particularmente aquelas que resgatem a qualidade de vida das comunidades mais carentes, que são aqueles que precisam do governo. Muito bem. E quais são, poderia apresentar aqui, a cartilha que já foi homologada, né? Já foi apresentada no TSE. Qual é a principal cartilha, quais são os principais pontos que estão lá na cartilha de programa de governo? Nós apresentamos um programa que tem 17 páginas, portanto é uma proposta, o próprio nome Construindo um Programa de Governo Sustentável diz isso, né, que é uma obra aberta, portanto nós estamos incorporando sugestões. Agora, os parâmetros estão ali. Primeiro, a questão da transparência. Tá? De um lado, nós temos um arsenal legislativo, um arsenal de leis que diz que o gestor tem que tornar pública todas as contas do município, inclusive a peça orçamentária, que é uma peça feita numa linguagem contábil, de difícil entendimento para a maioria da população, mas você tem como traduzir isso e colocar no site, que é o que a lei manda. Tá? Então seria implantado o portal da transparência, portal da transparência no governo do PT? Detalhado, com cada despesa, cada compra, a nota fiscal vai para o portal, cada serviço, cada funcionário, tudo detalhado. A lei já manda isso hoje. O problema é que as prefeituras ficam empurrando isso com a barriga. Você pega o ranking da CGU, passa está lá atrás. Certo? Ou seja, elas não montam um site didático que o eleitor possa ir lá e dizer: eu quero saber quanto a prefeitura gastou com carros locados. E esteja lá didaticamente dizendo qual é o carro, de quem é o carro e quanto foi pago por aquele carro. Eu estou dando só esse exemplo tópico aqui, mas isso vale para todos os outros. Nós queremos radicalizar, no bom sentido, no sentido de ir à raiz do problema, e apresentar uma proposta de quebrar o sigilo de todos os convênios. Na verdade, não existe sigilo de convênio público. As contas são públicas. O problema é que o cidadão se sente ou inibido em entregar um ofício lá na prefeitura solicitando a informação com base na lei de transparência, ou não tem muito talento para ficar mexendo com as ferramentas de internet. Então nós queremos ir além. Nós queremos que todos os convênios em execução no município, o cidadão que tem conta bancária na Caixa, no Banco do Brasil e no BNB, com o seu cartão ele possa tirar um extrato e saber quanto tem na conta tal que está construindo a UPA tal. Isso é possível do ponto de vista da tecnologia. Nós estamos no ano 2016. Isso é perfeitamente possível você codificar cada convênio desse. Imaginemos uma UPA que está em construção. Aquela UPA lá do Jatobá, que parece que está travada lá. Então, aquela UPA tem um convênio. A ferramenta daria um número para aquele convênio. Convênio número 1311. O cidadão que tem conta no banco onde está depositado aquele dinheiro que veio do governo federal, com o seu cartão, ele passa o cartão e tiraria um extrato para saber quanto é que tem dinheiro naquela conta, quanto é que está saindo para pagar a empreiteira. Então, transparência máxima, que é o que já manda a lei, mas que esses partidos de corte conservador, tipo PNDB e PSDB, ficam travando e colocando dificuldade. Então, essa marca da transparência é a marca principal. Nada será escondido, porque
cada centavo a população vai saber para onde está indo, porque esse dinheiro é dela, não é do prefeito, não é meu e não é dos secretários. Então essa é uma marca que vai atravessar todas as secretarias, todas as áreas temáticas do governo. No plano da saúde, por exemplo, nós já fizemos algumas pesquisas qualitativas e há fortes indicações dos sérios problemas que nós temos nas 30 e poucas unidades de saúde que nós temos aqui no município. Desde falta de médico, falta de remédio, disparadapto, é um caos a saúde. Tanto é que aparece como prioridade máxima nesses levantamentos, nessas pesquisas acadêmicas que nós fizemos. Então nós precisamos dar uma reviravolta no setor de saúde. Nós temos uma proposta de discutir a questão do Mais Médicos Municipal, que foi um programa implantado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padrilha, no governo Dilma, e que tem um enorme sucesso, particularmente quando você tem os médicos morando nas comunidades. Então, ao menos parcialmente, se não for possível totalmente, nós queremos discutir um modelo do Mais Médico adaptado ao município, em que, por exemplo, possa ser exigido ou discutido com os médicos uma exclusividade tal qual você tem na universidade. Na universidade você tem o regime RETID ou dedicação exclusiva, então o professor só pode ensinar na universidade. Parcialmente é possível fazer isso com os médicos, discutindo um plano de cargos e salário para os demais e discutindo um plano de cargos e salário pontual e específico para aqueles que concordarem em ser exclusivos do programa de saúde da família. Porque hoje, não sei se você sabe, mas hoje você tem, por exemplo, cirurgião plástico que trabalha no PSF. Nada contra. Eu acho que se fosse cumprido integralmente os horários, não teria problema. Mas, obviamente, há de se reconhecer que um cirurgião plástico tem outras prioridades. Nós temos que discutir uma formação médica, tá, de atenção básica, médicos acostumados a conviver com problemas de saúde na periferia, problemas de saúde de áreas que têm muita dificuldade na questão de acesso a saneamento básico. E a própria Organização Mundial da Saúde tem elementos que 50%, 60% dos nossos problemas de saúde tem a ver com consumo de água inadequada ou ausência de saneamento básico. Então, essa questão de saúde precisa ser enfrentada. O cidadão não pode sair de casa e chegar num posto de saúde e não ter médico lá. Só quem adoeceu e já foi em algum posto de saúde, em algum hospital, e não encontrou um médico lá, sabe o quão angustiante é uma família, principalmente uma família pobre, que dispõe de poucos recursos, chegar num posto de saúde, num hospital e não ter médico lá. Então nós queremos discutir isso fraternalmente com a categoria médica, a partir de um plano de cargo e salário e a partir de um programa de Mais Médicos adaptados ao município. Outro ponto que nós pretendemos atacar é a questão do modelo de desenvolvimento econômico de Patos. Patos ainda hoje funciona como um polo de serviços, comércio, universidades e ponto. Então nós ainda temos poucos empregos industriais. Então precisamos dar uma reviravolta. Nós temos um distrito industrial que ainda não engrenou. Como poderia atrair indústrias para Patos? Há várias maneiras. A principal é incentivos fiscais, que você pode abrir mão de certas modalidades de impostos. Agora, todo incentivo fiscal, ele tem que ser em vias de mão dupla. Você não pode ceder, deixar de recolher imposto aqui e acolá, se não vem algo em troca. Quando eu digo algo em troca, é emprego, investimento na cidade. Então, tudo isso é possível discutir com as empresas que estejam dispostas a se instalarem aqui. O polo calçadista, por exemplo, aqui também nunca engrenou, e Patos tem um DNA, tem uma mão de obra que está habituada a lidar com essa área. É outra questão que precisa ser enfrentada, que essas administrações de corte conservador, até atrasado, diria eu, do PNDB e do PSDB, quando estiveram no governo,
não ousaram enfrentar com a intensidade que esse problema merece. Patos hoje tem mais de 100 mil habitantes, se eu não me engano, se a memória não me falha, segundo os últimos dados do IBGE, nós tínhamos 100.900 habitantes catalogados no último censo. Então nós já temos alguns problemas de similar às capitais e às cidades médias, com a periferia precisando de atenção e a juventude e a mão de obra precisando de emprego. Então nós queremos dar uma saculejada nessa área. Nós temos contatos, articulações. Lenildo foi em Patos assessor da Casa Civil, foi da FUNASA, é um homem que sabe bater em muitas portas. Eu também tenho muitos contatos por conta desses 5 anos que eu passei por lá. Então nós vamos bater em várias portas de várias indústrias, de vários setores, principalmente aquelas que têm perfil com o nosso município. E não vamos descansar enquanto não revitarmos essa área e fortalecer também e manter o polo de serviços que é a cidade de Patos, e que funciona com base no comércio e universidades que atraem milhares de estudantes para o município. Outra questão que nós vamos abordar é a questão do saneamento ambiental, que envolve a coleta de resíduos sólidos. Nós temos em Patos ainda lixão, que é uma vergonha. A lei dos resíduos sólidos prevê uma data para a extinção desses lixões. Aliás, esse prazo até já passou, mas numa pactuação do governo Dilma, a pedido dos prefeitos, essa data foi postergada. Mas nós temos que extinguir os lixões, nós temos que ter coleta seletiva, que é o que aponta as cidades sustentáveis, que é o que aponta todas as organizações ambientais. Isso envolve uma cadeia de setores, desde os prédios públicos, as moradias, as unidades habitacionais da periferia dos centros, as escolas, os escritórios, as lojas. Então, todos têm que ter a consciência de que nós precisamos entrar num patamar de desenvolvimento sustentável. E isso passa pelo tratamento adequado do lixo, qual seja a coleta seletiva. Um grande desafio dos gestores atualmente se diz respeito à mobilidade urbana. São Paulo vem enfrentando, já que o senhor citou o prefeito Haddad. Existe algum programa de mobilidade urbana para Patos no plano de gestão do PT? Existe. Nós precisamos atacar em várias frentes. Nas frentes que já existem, nós precisamos ter uma discussão fraterna e produtiva com os mototáxis, para que eles possam cada vez mais ser uma categoria legalizada e colocando seus serviços a serviço da população, particularmente a população mais carente. Precisamos ter uma discussão com os taxistas, inclusive evitando que muito provavelmente existe no outro município aqui também, distribuição de alvarás indiscriminados. Nós precisamos ter uma população per capita, tantos táxis para tantos habitantes. Precisamos discutir com esses companheiros taxistas fraternalmente. Por outro lado, precisamos investir em novos modais de transportes, ciclovias, e discutir duas coisas que precisam ser discutidas com muito cuidado e para que não tenhamos recuo. Primeiro, Patos tem 100 mil habitantes e nunca teve uma empresa de transporte coletivo. Tá? Algumas vezes as licitações dão deserta, que é uma nomenclatura que a área usa para dizer que não houve ninguém. Não houve concorrência. Não houve concorrência. Algumas empresas já chegaram a se instalar aqui e foram embora. Então nós temos aí um limbo que precisamos ocupar.
há duas possibilidades. É insistir numa nova licitação, discutindo novas bases para que se possa atrair uma empresa privada que seja concessionária desse serviço, ou a prefeitura colocar uma empresa pública. Nós temos experiência, inclusive, em prefeitura do PT. A prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, tem uma empresa pública gratuita, que transporta todos os passageiros do município, norte, sul, leste e oeste. Então, essas duas possibilidades precisam ser amadurecidas. A quarta possibilidade é que nós estamos discutindo a possibilidade de usar essa linha férrea para um VLT que atravessa a cidade de Patos, um veículo leve sob trilho, utilizando essa linha férrea que existe aí, que não é um projeto difícil não, aqui pertinho tem, no Crato, entre Crato e Juazeiro, tem um VLT que liga Juazeiro a Crato, Crato e Juazeiro, e usando essa linha férrea. Então nós queremos discutir, nós vamos ao Crato conhecer essa experiência, já conhecemos através de documentos e de vídeos, então nós queremos discutir essa possibilidade de usar essa linha férrea que está inutilizada. Esse patrimônio é da União. Eu já fiz um estudo há muito tempo atrás, junto à Secretaria do Patrimônio da União. Boa parte desse solo ainda pertence à União, que é gerido exatamente pela Secretaria de Patrimônio da União. Portanto, não é difícil discutir isso com o governo federal. Então, essas quatro linhas da questão de mobilidade urbana, repetindo, discutindo com os mototáxis, com os taxistas, as ciclovias e esse VLT. Essas quatro medidas serão capazes de colocar Patos num patamar de modernidade no que diz respeito à mobilidade urbana. Perfeito. Chegamos aqui ao final do programa Farol Político. Conversamos aqui com Nilton Dantas, ele que é o candidato a vice na chapa composta com Lenildo Moraes, candidatos do PT. Pessoal, estou ficando por aqui. Esse é o programa Farol Político. Até o próximo programa.